Compósitos são materiais compostos por duas ou mais fases de natureza distinta, na qual cada fase possui propriedades mecânicas e químicas particulares. Exemplos de combinação que formam compósitos são metais com cerâmicas e polímeros com metais. Eles surgiram para criar as propriedades inatingíveis pelos materiais convencionais. São classificados em dois tipos: os reforços, que garantem e realçam propriedades mecânicas e químicas à estrutura total, e a matriz, onde é fornecida a estrutura do material e preenchem espaços vazios entre os reforços. O estudo e a aplicação dos compósitos é de extrema importância. Muitas tecnologias modernas, como na aeronáutica e indústria automotiva, requerem materiais com propriedades que não podem ser atendidas por ligas metálicas, polímeros ou cerâmicas. Exigem materiais mais fortes, menos pesados e mais flexíveis, como a fibra de carbono que iremos tratar aqui. Essa é uma fibra sintética feita de finos filamentos e transformada numa malha. Possui propriedades semelhantes ao aço, contudo, leve como a madeira ou plástico. É um material de reforço de alto desempenho e é utilizado comumente com uma matriz polimérica, como a resina epóxi. Possui módulo de tração e resistência, mesmo em altas temperaturas, muito elevados. Ainda não são afetados por umidade ou por diversos solventes, ácidos e bases, e são as fibras usadas como reforço com maiores módulos específicos e resistências mecânicas. História da fibra de carbono. Os compósitos surgiram da necessidade do homem em desenvolver novos materiais com propriedades que não eram atingíveis por materiais utilizados individualmente. Desta forma, Thomas Edison foi o primeiro a produzir intencionalmente filamentos de carbono pela pirólise do algodão para filamentos de lâmpadas incandescentes em 1878. Mais de 80 anos depois, o excelente desempenho de suas propriedades mecânicas foi demonstrado pelo crescimento de whiskers de grafite. A primeira fibra contínua comercial foi produzida nos anos 50 pela carbonização de rayon sintético para aplicações em mísseis em temperaturas elevadas. Entretanto, a conversão do rayon em fibras de carbono não foi eficiente por causa do baixo rendimento de carbono, além de resultar em fibras com baixas propriedades mecânicas. Em meados da década de 60, no Japão e na Inglaterra, foi desenvolvido um processo mais eficiente de produção de fibras de carbono, utilizando-se a poliacrilonitrila. Este processo é utilizado hoje em dia por mais de 90% da produção de fibras de carbono comercial. Durante as últimas décadas, o processo tem sido melhorado em sua eficiência para aumentar a resistência das fibras, o seu módulo, resistência à manipulação e diminuir deformações e falhas. Aplicações dos compósitos. Compósitos podem ser utilizados de infinitas maneiras, desde um betão armado, que consiste em uma estrutura de concreto com uma armação de aço, até materiais mais tecnologicamente avançados, como fibra de carbono, fibra de vidro e fibra de grafite. Alguns exemplos são capacetes de proteção individual para forças militares, coletes à prova de balas, ambos são feitos de Kevlar, bicicletas, carbono, varas para o atletismo, alguns barcos de classe olímpica, que são de fibra de vidro ou de carbono, pranchas de surf, skimboard ou windsurf, pás, rotores de helicópteros e hélices propulsoras de avião, raquetes de tênis, que são feitas de carbono. Aplicações da fibra de carbono. Há uma demanda e um desenvolvimento extremamente elevado por parte da indústria aeronáutica na fabricação de diversas peças, utilizada para fabricações de aviões, e também na indústria das bicicletas, para a construção de todo tipo de peça, desde guidões, quadros, selins, rodas e até mesmo travões de disco em fibra de carbono e transmissão. Na Fórmula 1 e nas superbikes, a estrutura principal das máquinas é de fibra de carbono, e basicamente em todos os esportes de competição que a fibra de carbono tem dado uma resposta à necessidade e à procura constante de materiais cada vez mais leves e mais resistentes. Além de que, para a construção civil, envolver o betão armado, cimento e aço gera uma maior resistência. Processo de fabricação. As fibras é o elemento constituinte que confere ao material composto suas características mecânicas, rigidez,
resistência à ruptura, etc. As fibras podem ser curtas de alguns centímetros que são injetadas no momento da moldagem da peça, ou longas e que são cortadas após a fabricação da peça. Os tipos mais comuns de fibras são de vidro, de aramida, carbono, boro, etc. As fibras podem ser definidas como sendo unidirecionais, quando orientadas segundo uma mesma direção. Bidimensionais, com as fibras orientadas segundo duas direções ortogonais, ou com as fibras orientadas aleatoriamente, e tridimensionais, com as fibras são orientadas no espaço tridimensional. A fabricação das fibras de carbono é geralmente realizada por meio da pirólise, controlada de fibras plásticas, ou seja, essas fibras são submetidas a altas temperaturas, acima de 800 graus, e esse material é decomposto e convertido em um material carbonoso sólido. O material mais usado atualmente para a produção das fibras de carbono é a poliacrilonitrila, PA, também chamada de Orlon, Acrilon e Darlon, um polímero de adição formado por adições sucessivas de monômeros de acrilonitrila. Moldagem sem impressão. O molde é primeiramente revestido de um desmoldante e posteriormente de uma resina colorida. A seguir, as fibras são depositadas sobre o molde e em seguida impregnadas com resina e compactadas com um rolo. O processo se segue para as lâminas sucessivas. A polimerização, solidificação ou cura da resina pode ser feita com ou sem molde, isso em função da geometria da peça. A cura da resina pode ser feita em temperatura ambiente ou ser acelerada se colocada em uma estufa a temperatura entre 80 e 120 graus. Após a cura da resina e a desmoldagem, a peça é finalizada, retirada de rebarbas, pintura, etc. A fibra de carbono é a combinação de dois materiais que unidos dão rigidez, reforço, claridade, resistência e resistência à corrosão, além de flexibilidade ao material. Neste vídeo, nós podemos observar um teste de tensão feito na fibra de carbono.
Neste vídeo é feito o teste de estresse, onde se força o material até sua ruptura. Neste vídeo é feito o drop test, onde se compara a fibra de carbono, a fibra de ferro e a fibra de alumínio. Repare que a fibra de carbono ela é muito mais resistente que a fibra de ferro e a fibra de alumínio. Além de ser mais leve, ela é muito mais resistente. Por ser um processo muito longo e demorado, a fabricação da fibra de carbono envolve muita energia e por isso é um material muito caro. Mas uma tecnologia brasileira descoberta recentemente utiliza o piche de petróleo para a confecção do material. Este tipo de piche tem baixo valor no mercado e muito pouco uso, por isso faz com que a fibra de carbono fique mais barata.